Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós começamos a estudar, sobre a região centro-sul do Brasil. Vimos que é a região que apresenta maior dinamismo econômico, maior dinamismo industrial e maior concentração populacional também. É a região que possui, que concentra o maior PIB do Brasil, com maior participação na economia do país. E embora seja uma região com grande desenvolvimento econômico e industrial, é uma região que apresenta grandes desigualdades sociais também. Vamos lá então para a correção das páginas 228, 230 e 234. 228. Você percebe contrastes nessa imagem? Qual? A imagem é a de abertura do capítulo, tá? Onde mostra uma paisagem bem diversificada, uma paisagem urbana, inclusive. Então, a presença de elementos característicos dos grandes centros urbanos, como altos edifícios, bem como a presença de construções antigas, com a igreja em primeiro plano, e construções mais novas, como os edifícios ao fundo. Número 2. Em sua opinião, grandes contrastes regionais geralmente são obra da natureza ou da sociedade? A gente tem que analisar de quais contrastes regionais a gente está falando, Quando a gente pensa em contrastes regionais em relação ao desenvolvimento socioeconômico, eles são condicionados pela sociedade, pela ocupação humana, pela forma como o ser humano ele se apropria do espaço geográfico e se aproveita dos recursos desse espaço. Quando a gente pensa em encontrar em elementos naturais, nós temos que pensar em toda a diversidade, em toda a heterogeneidade que prevalece em determinada região. Nenhuma região ela é homogênea, gente, é toda igual quando a gente pensa em elementos naturais. Esses elementos naturais, essa paisagem natural, ela vai ser condicionada pela interação dos elementos naturais, tais como clima, como solo, como relevo e como vegetação. Então, é importante que vocês reconheçam que as diferenças entre as regiões podem ser observadas tanto nos aspectos naturais quanto nos aspectos sociais, tá? Página 230. Número 1. Por ser o complexo regional brasileiro de mais intensa ocupação humana, o Centro-Sul apresenta as maiores diversidades na ocupação do espaço geográfico. Com base no mapa da página anterior, qual é o centro econômico da região Centro-Sul? Justifique sua resposta. O centro econômico é a megalópole, formada pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, porque possuem a existência de grandes empresas nas áreas de comunicação, transportes e diversos outros serviços, sendo a cidade de São Paulo a cidade mais influente do Brasil, considerada a grande metrópole nacional, porque exerce influência também quando a gente pensa em toda a América Latina, inclusive a América do Sul. Número 2. A região Centro-Sul recebeu inúmeras pessoas vindas de outros estados brasileiros e de diversos países. Em duplas, conversem sobre as diversidades na ocupação humana do Centro-Sul. Essa questão podia ter sido feita individualmente com registro no caderno, Então, vamos lá. No Centro-Sul, fixaram seus maiores contingentes de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, eslavos, alemães e outros. Com exceção do Rio de Janeiro e Minas Gerais, é marcante a presença de brancos, sobretudo imigrantes e seus descendentes, diferentemente das demais regiões brasileiras. A partir das primeiras décadas do século XX, essa região recebeu muitos migrantes de outras regiões do Brasil, especialmente do Nordeste. Por isso, mesmo abrangendo apenas cerca de 1/4 do território nacional, o Centro-Sul concentra mais da metade da população brasileira, cerca de 60% da população brasileira. No século XIX e século XX, gente, a região Centro-Sul ela se tornou muito atrativa para os migrantes, tanto migrantes do território nacional quanto imigrantes estrangeiros. Como já foi dito, esses imigrantes estrangeiros, incentivados pela ideia de enriquecimento aqui no Brasil, deixaram seus países de origem na Europa e se direcionaram para o Brasil, onde trabalharam na lavoura de café, onde trabalharam na indústria também.
contribuindo dessa forma para o desenvolvimento econômico e a expansão econômica dessa região. Página 234. Segundo o texto, de que forma os caiçaras contribuem para a diversidade brasileira? Quais são suas principais manifestações culturais? Os caiçaras são aquela população que moram no litoral brasileiro. E o texto está falando da cultura, da tradição desses povos caiçaras. Então, os costumes, a culinária, a música, além de tradições religiosas e profanas, como a congada, a festa do divino, entre outras. Número 2. Quais são as dificuldades que esse povo tradicional enfrenta desde a década de 1970? A partir da década de 1970, a construção da rodovia BR-101 abriu o litoral ao acesso do turismo de massa. Paralelamente, as terras do litoral foram valorizadas, ou seja, nós vamos ver aí a especulação imobiliária, né? Então, muitos caiçaras venderam seus terrenos a preços bem baixos, o que muitas vezes os levou a migrar para a periferia das cidades litorâneas. Ou seja, com as grandes construções imobiliárias, criam um novo ambiente urbano, né? E acaba criando o processo da segregação social, acaba expulsando as pessoas para as áreas periféricas. Bom, sétimo ano, nós finalizamos a correção das atividades. Vamos continuar estudando sobre a região Centro-Sul. Vamos entender agora algumas unidades espaciais do Centro-Sul. Unidades espaciais são as subdivisões da região Centro-Sul de acordo com as características de industrialização, de acordo com as características de desenvolvimento econômico também. Por ser a parte do território nacional de maior ocupação populacional, o Centro-Sul apresenta muitos contrastes internos, uma vez que as grandes disparidades regionais, em geral, são obra da sociedade humana e não da natureza. Quando a gente fala sobre essas disparidades regionais, nós temos que lembrar das desigualdades sociais, da desigualdade de acesso a saneamento básico, da desigualdade de acesso a vias asfaltadas, da desigualdade de acesso ao espaço urbano também. No Centro-Sul, então, localiza-se a megalópole brasileira, né, o chamado centro econômico. Lembrando que megalópole é uma região extremamente urbanizada, com uma grande densidade demográfica, apresentando um pequeno espaço rural, né, ou quase nenhum espaço rural. Além desse centro econômico também, a região Centro-Sul, ela conta com áreas extremamente industrializadas e com agricultura extremamente moderna, ao lado de áreas pouco industrializadas e com agricultura ainda tradicional, com técnicas rudimentares. É nessa região que estão instalados, então, pessoal, importantes centros de pesquisa científica e tecnológica, como o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, extremamente falados, né, atualmente pelas mídias, por conta do desenvolvimento da vacina para a Covid-19. Também nós temos universidades nacionais de excelência, né, o que explica e contribui para o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico também, de ponta, né, em alguns setores. Lembrando também dos centros financeiros, informacionais e culturais que se destacam particularmente em São Paulo. É também na região Centro-Sul que está localizada Brasília, capital federal do Brasil. Então, todos esses fatores, todo este conjunto de atributos é o que confere à região Centro-Sul, gente, um grande destaque econômico, um grande destaque industrial, cultural também e tecnológico do país, e inclusive político, né, por sediar a capital do país. Na região Centro-Sul, então, nós podemos destacar as seguintes unidades espaciais: a megalópole, né, composta por Rio de Janeiro e São Paulo, a zona da Mata Mineira, Grande Belo Horizonte, Quadrilátero Ferrífero, Triângulo Mineiro, porção sul de Goiás, o sul do país e outras áreas. Vamos falar um pouquinho da megalópole.
É uma área que abrange desde a Grande São Paulo até a Grande Rio de Janeiro. Quando eu falo a Grande São Paulo e a Grande Rio de Janeiro, eu estou me referindo à região metropolitana de São Paulo e à região metropolitana do Rio de Janeiro, englobando também a região de Campinas e a Baixada Santista, onde se localiza o Porto de Santos, o mais importante do país. E nessa região também nós vamos ter várias indústrias siderúrgicas e petroquímicas também. A megalópole ela se estende ao longo da rodovia Presidente Dutra. Destaque aqui para a rodovia Presidente Dutra, essa linha vermelha aqui no mapa, tá bem, pessoal? É o principal eixo de ligação entre as duas metrópoles brasileiras. Nós temos que entender que, quando a gente fala sobre rodovia, principal eixo de ligação, ao longo da rodovia formou-se uma grande concentração urbana, uma grande concentração industrial também. Lembrando que esses fatores locacionais, fatores atrativos para a instalação de indústrias, como meios de transporte, como meios de comunicação, vai fazer com que essa região, denominada de Vale do Paraíba, se torne uma das regiões mais industrializadas do Brasil. E uma região também com grande concentração industriais, as indústrias, se aproveitando dessa infraestrutura, vão se instalar nessa localidade, com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, com destaque para os centros tecnológicos, Departamento de Ciência, o Instituto de Aeronáutica, a Embraer, as usinas nucleares, no Rio de Janeiro, em Angra, Então, essa região tornou-se um polo de grande dinamismo industrial que se aproveitou de toda a infraestrutura. Lembrando que as bases deste desenvolvimento industrial foi a economia cafeeira. Analisem bem o mapa, observem o eixo de ligação da rodovia Presidente Dutra em direção ao Rio de Janeiro. Quero chamar a atenção de vocês também para as cidades, que estão no entorno, chamar a atenção de vocês também para os portos, tá bem? Para as indústrias, as siderúrgicas, as indústrias aeronáuticas e de armamentos, as indústrias navais também, indústria nuclear e indústria automobilística. Indústria nuclear nós temos Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Não são todas que estão em funcionamento, estão Angra 1 e Angra 2 que estão em funcionamento. Na megalópole predomina a atividade industrial com estabelecimentos fabris mais modernos do país. É também na megalópole, gente, que vai se encontrar o Cinturão Verde, que é uma grande área hortigranjeira, com o cultivo de hortaliças, legumes, aves e outros animais. Se encontra aqui ao redor da cidade de Mogi das Cruzes, que faz o abastecimento do Rio de Janeiro. Então, é a cidade com grande com desenvolvimento da agropecuária, com grande investimento tecnológico. Quando a gente fala sobre Cinturão Verde, quando a gente fala sobre investimento tecnológico, nós temos que pensar em toda a modernização da lavoura, em toda a modernização da pecuária também. O Vale do Paraíba, onde se destacam cidades São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, e no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Barra Mansa e Volta Redonda, cedia um importante parque industrial. Como já foi dito, é uma das principais regiões industriais do país. Nessa região, nós vamos encontrar indústria automobilística, química, aeronáutica, de armamentos, siderúrgica, entre outras. Nessa imagem aqui, nós temos do Cinturão Verde fazem parte as cidades de Arujá, Biritiba, Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano, entre outras. Os destaques da produção hortigranjeira são a produção de flores, o cultivo de verduras, hortaliças e cogumelos. No cultivo de alface, em Biritiba Mirim, em 2016. É essa foto aqui, cultivo de alface. Vista aérea de Parque Industrial de São José dos Campos, em 2017 também, essa foto de 2017.
Zona da Mata Mineira. A Zona da Mata Mineira ela está localizada na região sudeste do estado de Minas Gerais, ali no limite com Rio de Janeiro, né? Nós temos destaque para a região, para a cidade Juiz de Fora, onde há um grande avanço da indústria. A cidade de Juiz de Fora atualmente ela configura-se entre a quarta maior do estado de Minas Gerais em relação ao crescimento, ao desenvolvimento econômico. Nós vamos ter a presença de indústrias metalúrgica, automobilística, têxtil e moveleira. A Zona da Mata ainda vai ter grande destaque para a produção agrícola e também pecuária leiteira, abastecendo principalmente a Grande Rio de Janeiro e a Grande Belo Horizonte. Quando eu falo de Grande Belo Horizonte, quando eu falo de Grande Rio de Janeiro, eu estou me referindo à região metropolitana. Já vimos o que são as regiões metropolitanas, né? Grande Belo Horizonte e Quadrilátero Ferrífero. A Grande Belo Horizonte é uma área de intenso dinamismo industrial, com empresa automobilística e indústrias variadas. A região metropolitana de Belo Horizonte, gente, ela foi formada em 1973. Lembrando que região metropolitana é uma área onde nós temos a integração de diversos municípios com uma cidade principal. No caso, essa cidade principal é Belo Horizonte, que polariza as demais regiões. No quadrilátero ferrífero, a área vizinha a Belo Horizonte, destacam as cidades de Sabará, Congonhas, Santa Bárbara, Mariana e Ouro Preto, na região ali ao sul-sudeste de Belo Horizonte. O quadrilátero ferrífero é onde possui a maior concentração urbana de Minas Gerais. O maior dinamismo urbano está concentrado em torno do quadrilátero ferrífero, onde nós vamos ter a presença de indústrias, sobretudo as siderúrgicas. Essa é a região do Brasil, gente, que produz mais minério de ferro, né? É a região que se destaca pela extração mineral. O quadrilátero ferrífero, inclusive, é uma província mineral, extremamente importante para a economia do estado de Minas Gerais. E claro que nós não podemos deixar de lembrar, né, sobre os impactos da atividade minerária para o meio ambiente. Ainda falando sobre o estado de Minas Gerais, nós não podemos esquecer das cidades históricas, né, como São João del Rei, como Ouro Preto, como Tiradentes, Mariana, extremamente importantes para movimentar o turismo para o estado. O Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro é localizado mais a oeste do estado de Minas Gerais. Ele faz fronteira com o estado de Goiás, com o estado de Mato Grosso do Sul e com o estado também de São Paulo. É uma região composta por 35 municípios. A economia do Triângulo Mineiro ela está entre as mais produtivas e promissoras do país, com destaque para o agronegócio, com destaque também para a criação de gado, né? O gado de corte, né? Lembrando que gado de corte é para a produção de carne, é destinado a carne, né? Fornecimento de carne. Embora a atividade agrícola e a pecuária tenham grande destaque, a região ela vem tendo grande importância também em relação ao desenvolvimento comercial e em relação ao desenvolvimento industrial também. Bom, sexto ano, finalizamos essa aula por enquanto. Tem atividades também para fazer, são 5 perguntas, tá? Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.